Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo hoje de alguma parte do mundo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Alquimia Criativa. Meu nome é Ana Anjos, sou ilustradora e psicopictógrafa e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como a nossa atenção está sendo capturada todos os dias sem que a gente perceba. E o que isso pode estar fazendo com a nossa criatividade? E se você reparar, tem um comportamento que muita gente tem e que virou praticamente automático, quase ninguém questiona mais. A gente pega o celular só para ver a hora. Mas quando a gente se dá conta, nesse meio tempo, a gente já abriu notificação, respondeu mensagem, viu vídeo, rolou o feed, e no fim, a gente nem se lembra mais exatamente o que a gente consumiu e nem por que a gente estava vendo o celular. A gente esqueceu que a gente ia ver as horas. E se isso alguma vez já aconteceu com você, eu quero te dizer que você não está sozinho. Isso também já aconteceu comigo algumas vezes. Eu queria te dizer, na verdade, que isso não é culpa sua e também não é falta de disciplina. É que o ambiente digital foi desenhado assim propositalmente e o nosso cérebro apenas está respondendo a ele. Hoje a gente vive num cenário onde a atenção virou um recurso extremamente disputado. As plataformas digitais são construídas com base em estudos comportamentais. E isso não é uma opinião, é um projeto mesmo. As plataformas digitais que a gente utiliza, elas fazem uso da psicologia e do design para influenciar as nossas ações. Esses ambientes digitais utilizam o design persuasivo para tornar o nosso uso constante, para maximizar o nosso tempo de tela e de engajamento, para deixar a gente viciado mesmo. Pesquisadores como o Adam Alter, que é psicólogo e especialista em comportamento humano e tecnologia, mostram que muitos desses sistemas utilizam também o princípio de recompensa variável. É o mesmo mecanismo dos jogos de azar. O nome técnico disso, na verdade, é reforço intermitente ou recompensa variável. E existem alguns padrões que foram analisados em alguns testes, feitos em laboratórios, para entender melhor essa relação de interesse e atenção. Os testes que eles fizeram em animais detectaram o seguinte: se a recompensa fosse constante, o animal aprendia rápido, mas perdia o interesse rápido também. Se a recompensa fosse previsível, o comportamento desse animal ia ficar estável, mas não a ponto de ficar obsessivo. Mas se a recompensa fosse variável, ou seja, imprevisível, o comportamento desse animal se tornava muito mais persistente. Ou seja, quando o cérebro não sabe exatamente quando a recompensa vai vir, ele vai continuar tentando insistentemente. Esse estudo foi aprofundado por pesquisas mais recentes, como as do neurocientista Wolfram Schultz, um professor de neurociência da Universidade de Cambridge, que mostram que o cérebro responde mais intensamente à incerteza da recompensa do que à recompensa garantida. E olha como isso se traduz nas redes sociais. Quando você abre um aplicativo, você não sabe exatamente o que você vai encontrar. Pode ser um vídeo relevante ou algo extremamente interessante, engraçado, chocante, inspirador. E é exatamente esse talvez que ativa o seu circuito cerebral responsável pela incerteza da recompensa, que te deixa ansioso para querer ver o que você vai achar. Você nunca sabe exatamente o que vem no próximo vídeo. E é justamente por isso que você se mantém lá. Você fica rolando o feed sem parar. O cérebro da gente fica preso nesse ciclo. E aí a gente fica se perguntando: e se o próximo vídeo for melhor? Aí a gente assiste o próximo, e o próximo, e o próximo. E nisso já se passaram 15, 30 minutos do seu dia. Cada novo conteúdo vai ativar um circuito de antecipação no nosso cérebro. E isso libera dopamina, mas é o que a gente chama de dopamina barata, porque ela não é saudável, não é natural. Essa dopamina não é de satisfação profunda, não é como quando você pratica alguma atividade física regularmente, por exemplo. No caso das telas, ela é uma dopamina de expectativa que é liberada. Ou seja, você entra num estado constante de busca, sem necessariamente chegar em algum lugar. E diferente de um filme, de um livro, até de uma conversa, não existe um ponto natural de encerramento, porque o feed é infinito. E o que isso tudo tem a ver com a nossa criatividade? Bom, criar exige um tipo de atenção completamente diferente. Ela não é fragmentada e também não é baseada em estímulos constantes. A criatividade exige permanência, exige tempo. Você precisa ficar tempo suficiente com uma ideia até ela começar a se transformar em algo concreto. É o que a gente chama de gestação, a gente vai gestar uma ideia. Aquilo precisa de tempo para amadurecer. E você já ouviu falar que as pessoas criativas usam mais o hemisfério direito do cérebro, que é associado à imaginação e à arte? Eu sinto lhe dizer, mas isso é um mito.
As pesquisas mais recentes em neuroimagem mostram que a criatividade depende da conexão entre múltiplas áreas cerebrais, e não apenas de um lado específico do nosso cérebro. Os padrões criativos surgem da comunicação eficiente entre redes cerebrais distintas, e eu vou te falar sobre cada uma delas agora. A primeira é a rede executiva, e ela envolve o nosso córtex pré-frontal. Essa rede é responsável por avaliar, planejar e refinar as nossas ideias. Sem ela, as ideias ficariam desorganizadas e sem utilidade prática. A segunda é a rede de saliência, que vai atuar como uma espécie de interruptor entre a rede do modo padrão e a rede executiva. Ela vai decidir quando uma ideia espontânea merece atenção ou deve ser descartada. E a terceira é a rede do modo padrão, que é ativa quando a gente está em repouso, simplesmente deixando a nossa mente descansar. Ela é associada à geração de ideias espontâneas, de associações livres e de simulações mentais. É essa integração que permite que o cérebro combine as informações antigas com as novas para gerar soluções originais. Então, basicamente, em outras palavras, a criatividade não é mágica. Ela é biologia aplicada à imaginação. Essa última rede cerebral que eu falei, a rede do modo padrão, ela é ativa quando você não está reagindo a estímulos externos, mas sim processando esses estímulos internamente, seja através da memória, da imaginação e da construção de significado. É quando a gente está naquele ócio criativo, sabe? É nesse estado que surgem conexões criativas mais profundas, e isso entra em conflito direto com o ambiente digital atual, por um detalhe simples. Esse estado de imaginação, de construção de memória e de significado da rede do modo padrão, depende de algo que praticamente desapareceu da nossa rotina: o tempo. Antes, o tempo fazia parte da nossa vida. Já percebeu como a relação que a sociedade tem com o tempo nos dias de hoje é completamente diferente da relação que os seus pais, ou eu vou ainda mais longe, que os seus avós tinham com o tempo? Hoje, qualquer microespaço vazio é preenchido imediatamente. Elevador, celular. Fila, celular. Antes de dormir, celular. Acordou? Celular. O cérebro não tem mais espaço para descansar, para simplesmente não fazer nada. E o pior é que ainda foi vendida para a gente a ideia de que quando a gente decide não fazer nada por algumas horas, simplesmente para a gente descansar um pouco, acalmar a nossa mente, isso é algo ruim, que a gente estaria perdendo tempo. Quando na verdade é o contrário. Quando a gente está muito cansado de trabalhar, por exemplo, a gente precisa descansar, a gente precisa parar. Não é uma escolha, é uma necessidade biológica. Quando a gente treina muito num dia, no outro, a recomendação é não treinar, para deixar aquele músculo descansar e se refazer. É no descanso que o corpo reconstrói essas fibras musculares e vai ficando forte pouco a pouco. Se você treina de novo sem dar esse tempo, o músculo não consegue se recuperar direito. E o resultado é menos ganho de massa muscular e mais risco de lesão. Sem dar tempo para nossa mente descansar, não existe associação profunda. Em outras palavras, não tem criatividade. E é claro, eu preciso dizer aqui que eu adoro a tecnologia. Eu gosto das possibilidades infinitas que ela me proporciona, de agilidade, rapidez em certos aspectos. Mas ultimamente eu tenho feito um exercício diário de me desligar um pouco das telas. Eu sempre fui muito viciada em telas e era uma workaholic assumida, então imagina, né? Eu morei quase 10 anos em Hamburgo, na Alemanha, e eu pude ver e vivenciar a relação dos alemães com a tecnologia. De fato, a Alemanha é uma potência tecnológica global, né? A gente tem a indústria 4.0, a automação, a engenharia mecânica, automotiva, mas a maneira como a sociedade se relaciona com a internet, com as telas no dia a dia é muito diferente. E você sabia que eles têm uma palavra para descrever o fim do expediente de trabalho? Essa foi uma das primeiras palavras que eu aprendi quando eu estava estudando alemão. É o Feierabend. Essa palavra é a junção de duas palavras, o Feier, que é como se fosse celebração e descanso, e Abend, que é noite. Então o Feierabend é o momento em que o trabalho acabou. Você está oficialmente livre. Quando a gente fala Feierabend, é encerrar o expediente mentalmente também. Então, se você acabou o seu trabalho, você vai fechar o seu notebook, você vai parar de responder mensagens e você vai entrar no seu tempo pessoal. Isso é o Feierabend. Na cultura alemã, isso é levado muito a sério. Existe uma separação muito clara entre o trabalho e a vida pessoal. Lá é inimaginável você receber tarefas após o seu horário de expediente. Não existe isso.
Aos finais de semana, você vê muitos alemães de todas as idades tendo uma relação muito próxima com a natureza, com os parques, com o esporte, enfim, com qualquer coisa relacionada à vida pessoal, sem ficar hiperconectado. E talvez você se pergunte aqui, se a Alemanha tem uma relação tão saudável com o tempo de exposição em telas, por que eles não são conhecidamente criativos? E aí eu preciso te falar que a Alemanha tem uma produção criativa enorme. Ela só aparece de formas diferentes do que muita gente costuma associar à palavra criatividade. Se você pensar em criatividade como algo mais artístico, espontâneo, expressivo, por exemplo, pode parecer que a Alemanha não é criativa. Mas se você olha para as áreas como design industrial, engenharia, arquitetura, música clássica, filosofia, o país é historicamente muito forte. Basta a gente se lembrar de nomes como Einstein, Beethoven, Kant ou Nietzsche. Depois do período de confinamento, durante a pandemia de 2020, muita coisa mudou. E não foi só no Brasil, foi no mundo. Principalmente na forma como a gente aprende, trabalha e se relaciona com o tempo. O EAD, por exemplo, né, o ensino à distância, cresceu muito rápido. E junto com ele veio uma hiperexposição às telas. Hoje, inclusive, já existem relatos consistentes de professores e pesquisadores apontando algo que eu considero extremamente preocupante, que os estudantes estão com uma dificuldade crescente de escrever à mão, de organizar o pensamento no papel e manter o foco em atividades longas. Eu lembro de quando eu estava no colégio e eu tinha que fazer trabalhos e muitas vezes o professor falava que a gente tinha que fazer no papel ao maço. Então era um calhamaço de folha e a gente tinha que fazer tudo à mão. Eu tenho uma relação muito próxima com o papel e com a escrita. Eu gosto muito de escrever até hoje no papel. Quando eu estudava alemão, inclusive falando das minhas aulas, sempre tive muita dificuldade em fazer exercícios digitais. Eu sempre gostei de escrever. Inclusive já está comprovado de que quando a gente escreve no papel, a gente retém a informação muito mais forte, de uma maneira muito mais consistente, do que se a gente simplesmente escrever na tela, escrever no digital direto. E é exatamente isso que um estudo de 2023 da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia mostrou, que escrever à mão ativa mais áreas do cérebro ligadas à aprendizagem do que digitar, e fortalece as nossas conexões neurais relacionadas à memória e à organização do pensamento. Além disso, um relatório de 2020 da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, indicou uma queda nos níveis de criatividade entre adolescentes ao redor do mundo. A entidade diz considerar a criatividade crucial de ser estimulada, tanto quanto disciplinas como ciências ou matemática. Quando esses pontos são analisados em conjunto, surge um problema concreto: a substituição crescente da escrita manual por interações rápidas em telas, que vai reduzir o esforço cognitivo profundo e vai acabar favorecendo respostas superficiais e fragmentadas, diminuindo o tempo de atenção sustentada. E na prática, esses fatores enfraquecem justamente os processos mentais que sustentam a aprendizagem, a organização de ideias, o pensamento criativo ao longo do tempo. A neurociência já vem mostrando como o consumo massivo de vídeos rápidos e de estímulos constantes recalibra o nosso cérebro. Como o nosso cérebro tem plasticidade, ou seja, tem a capacidade de se modificar ao longo da vida, tanto na sua estrutura quanto no funcionamento, em resposta a experiências, aprendizados, hábitos e lesões, o uso de tela constante e de forma indiscriminada faz com que o nosso cérebro comece a esperar velocidade, novidade o tempo todo, mudança constante. Agora soma mais uma camada nisso tudo: o avanço das inteligências artificiais. Hoje você tem ferramentas que respondem rápido, geram ideias, estruturam textos, resolvem os problemas quase que instantaneamente. Isso tem um lado extremamente positivo, mas também traz um risco fortíssimo, que é a redução do esforço cognitivo. Em outras palavras, a gente para de pensar. Se você terceiriza constantemente o seu processo de pensar, de organizar, de estruturar as ideias, com o tempo, essa habilidade vai se enfraquecer. Isso porque, lembre-se, o nosso cérebro tem a capacidade incrível de se moldar, de se reorganizar continuamente com base no que a gente faz repetidamente. Então, aquilo que você exercita fortalece, aquilo que você abandona atrofia. E criatividade não é só ter ideias, é sustentar, desenvolver, aprofundar essas ideias. E se tem um neurocientista que eu admiro, é o Miguel Nicoleles. Ele é um crítico consistente do uso do termo inteligência artificial
e foi uma das minhas referências quando eu escrevi Caminhos da Criatividade, lá em 2024, analisando a criatividade no processo humano sob o ponto de vista da antropologia e da neurociência. Esse livro, aliás, você pode adquirir através do link na minha bio lá no Instagram. O Instagram é Ana com dois N's Anjos. Em entrevistas e palestras, o Nicoleles argumenta que as inteligências artificiais não são nem inteligentes nem artificiais, mas que elas são ferramentas estatísticas que operam sobre grandes volumes de dados. Ou seja, são algoritmos capazes de reconhecer padrões em grandes volumes. Por que ele fala que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial? Isso porque a inteligência e a criatividade nascem de processos biológicos complexos, não lineares e imprevisíveis, e não podem ser reduzidos a regras fixas ou a cálculos puramente estatísticos. Por isso, ele rejeita a ideia de que sistemas computacionais atuais pensem ou criem como humanos. E eu concordo com ele. Nicoleles também insiste que a inteligência e a criatividade não funcionam em lógica binária, 0 ou 1, mas de interações complexas entre as redes neurais em constante mudança. Então a inteligência artificial não é inteligente. E ela também não é artificial. Sabe por quê? Porque depende de humanos para gerar os comandos, os chamados prompts. Agora, olha o paradoxo. A gente nunca teve tanto acesso a referências, nunca foi tão fácil aprender, nunca tivemos tantas ferramentas. E, no entanto, olha como muita gente se sente ainda travada com bloqueio criativo. Isso acontece porque o problema não é a falta de conteúdo, é justamente o contrário, é o excesso dele. A ideia de que a criatividade nasce ou é fortalecida pela limitação não é só filosófica. Ela tem base em estudos de psicologia cognitiva e neurociência. A psicóloga cognitiva Catherine Neutron diz que é um mito pensar que a criatividade é um campo aberto de infinitas possibilidades. A realidade é que, segundo ela, quando as pessoas estão diante de um campo aberto, maravilhoso, elas podem ficar paralisadas. Para a Catherine, as restrições são as âncoras da criatividade. Diversas questões, como a falta de tempo, de recursos ou mesmo de espaço, forçam a nossa mente a sair da zona de conforto e encontrar novos caminhos, e com isso, transformar os obstáculos em gatilhos para a inovação. Um estudo de Harvard de 2017, publicado na revista Neuroimage, investigou o que acontece no cérebro quando há restrição durante as tarefas criativas. O achado central é que quando uma tarefa tem restrições, o cérebro ativa simultaneamente a rede de imaginação e a rede de controle. E isso vai forçar o nosso cérebro a inibir respostas óbvias e buscar soluções novas. Traduzindo de uma maneira bem prática, a limitação não bloqueia, ela obriga o nosso cérebro a sair do automático. Agora, eu queria trazer esse tema da criatividade para um olhar mais aprofundado sobre a perspectiva espiritual. E quando a gente fala em criatividade, é comum que logo de cara as pessoas associem essa capacidade a um artista que tem um dom que pouca gente tem e que consegue transformar essas criações em obras de arte, na literatura, na música, na dramaturgia, na pintura. E tem um aspecto também empresarial, né, onde o único fator da competitividade que restou é a inovação, a criatividade, a inteligência emocional, que são as premissas básicas e muito requeridas hoje pelas empresas. Mas a criatividade é algo intimamente ligado à natureza do ser humano. Ela não está destinada a poucas pessoas, ela está acessível aí para todo mundo, mas ela pode estar mais ativa ou mais adormecida. E isso vai depender de alguns fatores, incluindo o nosso estado interno, o estado espiritual de cada pessoa. E por que eu falo espiritual? Porque a criatividade acontece quando você sai do automático, quando você observa a sua própria mente e acessa um nível mais profundo de significado. E aqui, veja, eu falo de espiritualidade e não de religião. Eu falo da capacidade humana de buscar sentido, de ir além do que é imediato e visível, de se conectar com algo que dá significado à experiência de existir. Criar não é só produzir algo novo, mas é principalmente dar forma às nossas percepções, aos sentimentos, às ideias que vêm de um nível mais profundo da nossa consciência, do que a gente chama de consciência ampliada, em que a gente não está apenas reagindo ao mundo, mas realmente criando a partir de uma compreensão mais ampla de nós mesmos e da nossa realidade. O ato criativo requer que a gente saia do automático e acesse um tipo de pensamento que não está limitado apenas ao que já é conhecido ou repetido.
Essa espiritualidade que eu estou me referindo não depende de crenças ou de práticas religiosas, mas de um movimento interno, individual, de observação e de compreensão de si mesmo. É uma dimensão mais complexa da inteligência humana, que ativa as nossas qualidades e as nossas capacidades na forma de sabedoria, compaixão, integridade, amor, alegria, criatividade, paz. É um senso de significado e propósito, que se torna extremamente poderoso quando combinado com o desenvolvimento das nossas habilidades pessoais e profissionais. E veja que o ponto mais importante de tudo isso não é demonizar a tecnologia e nem romantizar o passado. A questão central aqui é perceber que a forma como você usa a sua atenção hoje está moldando literalmente o tipo de mente que você está construindo. E eu não falo aqui metaforicamente, mas de uma neuroplasticidade em ação. Se a sua rotina é baseada em estímulos rápidos, respostas imediatas, consumo constante, o seu cérebro vai se adaptar a isso. Ele vai ficar mais eficiente em reagir, mas também menos preparado para sustentar, aprofundar e para criar. Por outro lado, quando você escolhe de forma consciente desacelerar em alguns momentos, se afastar do excesso de estímulo, permitir alguns espaços de silêncio no seu dia a dia, você está treinando o seu cérebro para algo cada vez mais raro nos dias de hoje: pensar com profundidade. É nesse espaço que a criatividade começa a ganhar corpo. Porque a criatividade, como a gente falou, não vem do excesso, não vem da pressa, ela vem do tempo, no tempo de maturar uma ideia, de observar um pensamento sem interromper, de atravessar o desconforto de não ter uma resposta imediata. Criar exige esse tipo de presença, sabe? Exige tolerar um vazio por alguns momentos. Exige manter a atenção mesmo quando a gente não tem nenhuma recompensa instantânea. Isso hoje é quase um ato de resistência, eu diria. Porque no fundo não é a criatividade que não existe mais, é que está faltando espaço para ela existir. O que na sua rotina está impedindo a sua criatividade de emergir? Quais são os excessos que você pode reduzir? Quais são os momentos de pausa que você pode recuperar no seu dia a dia? E principalmente, quanto tempo do seu dia você realmente dedica para pensar sem interferência? A neurociência investiga há muito tempo o que favorece ou inibe o nosso processo criativo. E eu queria te dizer aqui alguns dos fatores que bloqueiam a sua criatividade. O primeiro é o estresse crônico, que prejudica demais a flexibilidade cognitiva, o famoso pensar fora da caixa, sabe? E que dificulta a gente a aceitar diferentes perspectivas. Em outras palavras, até empatia. O segundo fator é a ansiedade excessiva, que acaba bloqueando a exploração das novas ideias. Porque quando você está ansioso, você fica travado, você não consegue sair do lugar. O terceiro é a privação de sono, que reduz a capacidade do pensamento abstrato e dificulta a concentração e a resolução dos problemas. E você quer saber quais são os fatores que potencializam a sua criatividade? O primeiro deles é o que a gente acabou de falar: ter um sono de qualidade. Dormir bem vai te ajudar a reorganizar as memórias e facilitar os seus insights. O segundo é o exercício físico, que vai melhorar a circulação sanguínea, a oxigenação das suas células e a neuroplasticidade do seu cérebro. A meditação também entra aí como um item muito importante. Tirar 5 minutinhos para meditar em algum momento do seu dia vai ajudar você a reduzir o ruído mental e a aumentar as conexões neurais. Além do bom humor, claro. Esse é um exemplo de dopamina natural, que também é chamado de hormônio da felicidade. Vai contribuir de forma muito significativa com a sua criatividade. A resposta para a criatividade não está em uma ferramenta nova, em um método milagroso. Ela está na forma como você escolhe usar a sua atenção. Esse recurso que hoje é tão disputado, mas que ainda é, no final das contas, seu. Você usa como bem quiser. E talvez aos poucos, ao retomar esse controle, você vai percebendo que criar não é algo distante, nem reservado para poucos. É um estado. Criar é um processo, é uma construção diária. Prestar atenção nas coisas do nosso dia a dia, não está vivendo nem no futuro e nem no passado, mas numa consciência do nosso presente. E antes da gente finalizar o programa, eu quero te perguntar: você já imaginou ter nas suas mãos um desenho que revela o seu mentor espiritual? A pictografia mediúnica revela de forma ética e muito respeitosa a energia que acompanha você nesse momento.
e vai te ajudar a reconhecer quem está presente nesse ciclo específico da sua vida. Se você quiser saber mais, é só me seguir lá no Instagram, Ana com 2 N's Anjos. Clicar no link da bio e você vai achar o link Pictografia Mediúnica. Para encomendar a sua, é só se cadastrar na lista de espera. Hoje a gente fica por aqui, mas eu volto na semana que vem para a gente falar mais sobre a arte e criatividade. E lembre-se, espiritualidade é autoconhecimento. Gratidão, Waiteri, Saravá, Amém, Axé.